Não poderíamos deixar de celebrar o aniversário da nossa igreja sem meditarmos sobre a palavra de Deus. De facto, é ela que nos revela o nosso Senhor. E nós queremos ouvir a voz de Deus. É isso que nós queremos. Por isso eu peço que possamos curvar as nossas cabeças e dirigirmos uma oração ao Senhor no sentido de compreendermos a sua palavra. Senhor Deus, o nosso coração está alegre, Senhor, estamos contentes por tudo o que cantamos, por tudo o que oramos, pelas ofertas, Senhor, por a ilustração dos milagres que Tu fizeste, Senhor, e que nos transmitiste. De facto, tens todo o poder, Senhor. Em Ti nós dependemos. Ajuda-nos a manter a fé, Senhor. Ajuda-nos a crescer em fé. E agora, diante da Tua palavra, ajuda-nos a compreendê-la, para que melhor Te possamos servir. Tu és digno, Senhor. Obrigado. Abençoa-nos agora com a Tua palavra, com o ministrar do Teu Santo Espírito. Em Jesus nós oramos. Amém. E diz assim, Atos 16, nós vamos meditar sobre uma igreja que nasceu, nós temos a história no capítulo 16 de Atos da plantação da igreja de Filipos. E esta igreja tem aquilo que creio que todas as igrejas têm. E nós vamos meditar um pouco sobre essas características que começaram logo a existir desde o início da vida da igreja em Filipos. E diz assim, a partir do versículo 6, e percorrendo a região da Frígia Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedónio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. Paulo, Silas, queriam ir plantar igrejas, pregar o Evangelho para a Ásia. E o que nós vemos nesta história é que o Espírito de Deus os impediu de ir pregar o Evangelho para a Ásia. E disse-lhes, não, vocês vêm para a Europa, para a Macedónia. Paulo e Silas queriam ir para a Ásia e o Espírito não o permitiu. Então caminharam e foram até ao porto de Troa. Durante a noite, como lemos, Paulo tem uma visão. E nessa visão, Paulo vê um homem, um macedónio. E esse homem dizia-lhe, vem ajudar-nos. Vem ajudar-nos. Então os missionários entenderam qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que eles fossem para a Europa. E diz-nos o texto que eles imediatamente foram. Assim que eles entenderam a voz do Senhor, a vontade do Senhor, eles foram para a Europa e foram até Filipos. Filipos nasce como a primeira igreja batista da Europa. Não é batista, mas devia de ser, não é? Devia de ser. Pronto, não tinha que ser, mas a gente acredita que sim. Foi em Filipos então que foi primeira, para os brasileiros, a PIB de
Filipos foi plantada ali. E o que nós vemos nesta passagem é que as igrejas nascem pela vontade de Deus. As igrejas nascem pela vontade de Deus. O Espírito Santo disse a Paulo que era na Macedónia e não na Ásia. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, é plano divino. Onde quer que seja plantada. Uma igreja é um plano divino, um plano de Deus, surge do coração de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, seja onde for, na Ásia, na Europa, na América Latina, onde quer que seja, uma igreja de Cristo é um plano de Deus. E vemos nesta passagem que Deus tinha planos para a Europa, tinha planos para a Macedónia e enviou deliberadamente os missionários para lá. E compreendendo eles qual era a vontade de Deus, não podiam fazer de outro modo senão sair da sua zona de conforto e ir para uma terra que se falava o latim, uma colónia romana. Esta cidade era lindíssima por causa das suas fontes de água. O pai do imperador Alexandre o Grande achou a cidade tão bonita que trocou-lhe o nome. Ele era Filipe e a cidade passou-se a chamar Filipos. Mas tinha outro nome, Crenide. E esta cidade, dentro do império, ela era uma colónia romana. Ou seja, as pessoas que viviam lá eram como se fossem cidadãos de primeira. E tinham orgulho nisso. Tinham orgulho em ser uma espécie de mini-Roma, a capital do império. E é ali onde não havia sequer uma sinagoga. Para haver uma sinagoga era preciso 10 judeus. Não haviam. E ali então que Deus disse para Paulo e Silas, juntamente com Timóteo, plantarem uma igreja. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falámos às mulheres. Normalmente Paulo entrava numa cidade e deslocava-se à sinagoga para falar aos judeus, mas não havia. Então foi até ao lago orar. E lá estavam mulheres. Então foi aquelas mulheres que eles começaram a pregar o Evangelho. E assentando-nos, falámos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma asiática, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Agora vejam o milagre. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai, e nos constrangeu a isso. Então já vimos que uma igreja nasce pela vontade do Senhor, mas uma igreja cresce pelo poder do Senhor. É o que nós vimos. Paulo e Silas entenderam que para plantarem aquela igreja ali em Filipos era preciso dependerem do Senhor. Por isso eles foram orar, eles foram pedir a vontade de Deus, eles foram pedir ao Senhor que tem todo o poder nos céus e da terra, o poder onipotente de Deus. Eles foram pedir para que esse poder de Deus tremendo, que criou o mundo só por ter falado, só chamando as coisas à existência, esse poder, eles pediram então que entrasse em Filipos e abrisse o coração das pessoas e ali fosse plantada uma igreja. Oração é isto mesmo. Oração é nós invocarmos o poder onipotente de Deus sobre nós, sobre a nossa história, sobre as nossas circunstâncias, sobre os planos que temos para concretizar em honra e glória do nosso Deus. Então a oração é isto, é um pedido que fazemos a Deus para que Ele possa agir na nossa vida. E os missionários compreenderam isso. Eles estavam ali pela primeira vez para plantar uma igreja, para fazerem conhecida a salvação em Jesus Cristo. Nada melhor do que começar orando ao Senhor. Uma igreja que não ora, uma igreja que não tem poder. E um crente que não ora não tem poder algum, ou não usufrui
do poder de Deus, que está ao nosso alcance, na dependência do Santo Espírito. Então os missionários foram ali, oraram, encontraram algumas pessoas e pregaram-lhes o Evangelho. E Lídia creu. Espiaram a terra, oraram pelas pessoas, pregaram o Evangelho e colheram vidas. Lídia e todos os da sua casa entregaram-se ao Senhor. E como a Anacaris, como a Clara, como o Gabriel, foram batizados por preferirem fé em Jesus Cristo. Professarem fé em Jesus Cristo. A missão de Paulo, nós conhecemos, depois de Jesus, creio que será o maior missionário de todos os tempos que a Igreja conheceu. Ele dizia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei exatamente qual foi a pregação que Paulo pregou ali nas margens do rio àquelas mulheres. Mas ele pregou com certeza Jesus como Deus e como Senhor. E Jesus, que é Deus, que se fez homem, que viveu entre os homens e pagou o pecado dos homens, ele morreu crucificado, carregando com os pecados da humanidade. E ele estava tão justo naquela cruz, tão puro, completamente sem pecado, isento de culpa, que a morte, a condenação do pecado, não pegou nele, não teve poder sobre ele. A morte não o conseguiu segurar. Ele venceu a morte. Ele pagou o pecado dos homens, de Lídia, o meu e o seu também. A justiça encontrada em Jesus era mais poderosa do que o pecado de uma humanidade inteira. Em todos os tempos. Ele expiou-nos, pagou o preço, inocentou-nos e só nele é que poderemos ter vida eterna. Mais ninguém pode oferecer a vida eterna senão Jesus Cristo. E porque ele estava inocente, ele ressurgiu da morte, foi levado aos céus e está à direita do Pai, diz-nos as Escrituras, a interceder por nós. Eu acredito que Paulo terá mostrado como Jesus era Deus, como Jesus era Senhor, que estava acima das forças da natureza, porque acalmou tempestades e andou sobre água, que estava acima das forças malignas, porque subjugou demónios, e os demónios perante ele curvavam-se e chamavam-lhe de Senhor, que estava acima de qualquer doença, porque ele curou leprosos e mulheres que estavam desenganadas dos médicos há 12 anos. Conhecemos a história daquela hemorragia, daquela mulher, que estava acima de qualquer situação financeira. Jesus, quando lhe pediram para pagar os impostos, mandou recolher uma moeda dentro de um peixe. Que estava acima da própria morte, porque Lázaro tinha morrido há 4 dias, e ele diz, sai. E Lázaro levantou-se, vivo, porque Jesus tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Só em Jesus há vida eterna, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E não há outro modo de ir ao Pai senão por Ele. Eu não sei como é que foi a pregação de Paulo em Filipos, mas com certeza ele falou da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do perdão de Deus que nós podemos obter em Jesus Cristo. E o que nós vemos no versículo 14 é que, ouvindo a pregação do Evangelho, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela creu, e toda a sua casa, como nós um dia também ouvimos e nós também cremos e nos curvamos diante do nosso Senhor. Ela pediu para ser batizada como nós um dia fomos batizados. Mas ela não se resumiu apenas a isso, a receber a bênção. Ela quis fazer parte da bênção. Ela quis fazer parte da missão de Jesus. E imediatamente, diz-nos o texto que ela constrangeu os missionários a ficarem hospedados na sua casa, a dar do seu tempo, dos seus recursos, para que a vontade de Deus
para que o Evangelho de Deus fosse pregado. Então vemos que uma igreja nasce segundo a vontade de Deus, uma igreja cresce no poder de Deus e Deus usa pessoas para que a sua igreja possa crescer, para que o seu reino possa ser implantado. Lídia, Rui Sabino, Lídia, irmã Lídia, irmã Tina Rana, pastor Yuri, Isaías, usa-nos a nós, para que a igreja cresça e o reino de Deus seja implantado. Mas sabem, nesta igreja, nós não só vemos milagres de conversões e de pessoas desejosas de servir. Nesta igreja que estava a começar, nós vemos luta espiritual. Nós vemos o diabo a tentar atrapalhar as coisas, a tentar impedir que a igreja se estabeleça e que o reino de Deus avance. E Paulo e Silas, continuamente, eles buscavam a vontade do Senhor, oravam ao Senhor. E conta-nos o texto, versículo 17, que o diabo, para fazer confusão, até é capaz de pregar as boas novas da salvação. O diabo pode pregar o Evangelho para fazer confusão. Vamos ver, versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Se lêssemos o versículo 16, iríamos ler: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha por espírito de adivinhação. Então, era uma bruxa. Alguém que com certeza dava consultas de adivinhação e as pessoas iam a ela para tentar saber os mistérios da sua vida ou o futuro que se avizinhava. É assim que hoje as pessoas fazem. Há quem também use o horóscopo. E é uma tristeza ver crentes a usar o horóscopo. Que isso pertence à esfera da magia. É pecado. Se o irmão é carneiro, ou se é virgem, ou se é aquário, isso não tem valor nenhum. Tem aqui toda a instrução necessária para nós sabermos o presente e o futuro que Deus quer que nós conheçamos. Mas apareceu uma bruxa, um homem, uma mulher que dava consultas. Era uma escrava de Satanás que era usada como escrava de um certo homem que usava os seus dons para fazer adivinhação. E constantemente esta mulher corria atrás dos missionários e pregava o Evangelho e dizia assim: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É verdade ou mentira o que ela estava a dizer? É verdade, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. É verdade. O demónio estava a dizer a verdade. Mas porquê é que ele estava a dizer a verdade? Para criar confusão, para que quem escutasse aqueles missionários pensasse que eles vinham no mesmo poder que a escrava possuía, que eram da mesma equipa. Os irmãos já viram que os bruxos todos têm os seus santinhos e oram também aos santos, que as pessoas oram. Não é assim? É para criar confusão. Dizer, olha, eles não são assim tão maus, também creem em Deus, também falam em Deus. E o que esta bruxa estava a fazer é exatamente criar confusão para que quem a ouvisse a ela, ou ouvisse os missionários, não pudesse fazer distinção, ou que era apenas tudo fazia parte do mesmo espírito. E Paulo discerniu isto. E Paulo expulsou o demónio em nome de Jesus. Os donos desta mulher ficaram
irritados, furibundos, porque perderam uma fonte de rendimento. Então pegaram em Paulo e Silas, criaram também a confusão, disseram que eles eram cidadãos romanos e que eles vinham perverter a paz, a estabilidade, a ordem e os bons costumes de Roma em Filipos. Por outras palavras, levaram-nos à praça pública, onde estes homens que vieram para Filipos por orientação de Deus foram fustigados com varas, possivelmente 39 chicotadas. Foram fustigados. O seu corpo foi ferido e pegaram neles e levaram-nos para uma prisão. Na prisão, colocaram-nos amarrados ao tronco, com os pés no tronco. Um tronco no meio da cela, as costas vergastadas e doridas, ensanguentadas no chão e os pés presos, amarrados ao tronco. E nós podemos pensar, estes homens estavam a fazer a vontade de Deus. Eles estavam a pregar, eles estavam ali porque Jesus os enviou para lá. Eles estavam a cumprir o que Jesus lhe tinha dito naquela visão. Eles tinham pregado o Evangelho, as coisas bonitas estavam a acontecer. Lídia, a casa dela tinha-se convertido, aquela mulher escrava de Satanás foi liberta, tudo estava a acontecer como o Senhor queria. Porquê que aconteceu isto? Porquê que fomos envergonhados em praça pública? Porquê que fomos fustigados com varas? Porquê que estamos presos? Porquê? Eles tinham toda a legitimidade de dizer assim, oh Deus, eu estou a servir-te, porque é que estas coisas más me estão a acontecer? Porquê é que deixaste ou permitiste que isto tudo acontecesse? Porquê, Senhor? Não é justo. Eles podiam ter dito isto. Se calhar em situações semelhantes ou parecidas, em que nós passamos pelo vale da sombra da morte, se calhar são estas as palavras que nós dizemos, mas porquê que estás a permitir isto, Deus? Eu não compreendo, eu tenho te servido fielmente. Mas o que é impressionante nestes homens é que eles não perderam o foco, certo? Eles não ficaram revoltados com Deus, eles não negaram a sua fé, eles não deixaram de crer no poder de Deus, eles não deixaram de subsistir em Jesus. E os irmãos conhecem a história. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os demais companheiros da prisão escutavam. Apesar das dificuldades do Evangelho, da luta espiritual aguerrida, eles permaneceram fiéis no Espírito de Deus, na vontade de Deus, com uma gratidão tremenda. E os vergões das costas ensanguentadas não conseguiram calar a sua gratidão. Então eles oravam e eles cantavam e levavam as suas vozes até ao trono da graça de Deus e mostravam toda a sua reverência, toda a sua admiração, toda a sua gratidão ao Senhor. E todos os bandidos que lá estavam presos ouviam, escutavam, e aquilo não era um cantarolar qualquer, aquelas palavras entravam no seu coração e faziam-nos questionar como é que é possível isto. E ali na prisão eles mostravam Deus, eles transpiravam Deus, eles demonstravam Deus a todos aqueles que estavam ali, porque a gratidão da salvação era maior de qualquer chicotada que podiam apanhar na vida. Então de repente surge um terremoto, o chão abana, estremece, abrem-se as portas, as cadeias soltam-se, os bandidos podem fugir, mas estavam aterrados, nenhum deles saiu. Paulo torna-se o pastor daquela bandidagem toda e dá-lhes orientação. O carcereiro, assustado, acorda, levanta-se, vai ver o que é que está a acontecer e vê as cadeias todas abertas, as celas abertas, as correntes no chão, e pega na espada para se matar, porque certamente a tortura ia ser muito pior. Quando ele ouve a voz, não te faças mal. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui.
A pergunta que podia ser feita naquela altura, o carcereiro fez: que farei eu para ser salvo? Que farei eu para ser salvo? Afinal, foi para isso eles foram chamados a Filipos, para demonstrar Deus. Para demonstrar Deus. Para revelar Deus, a beleza de Deus. Esta passagem é lindíssima, porque aquele que os amarrou, ou que estaria a dar a ordem para que eles fossem amarrados com os pés no tronco, foi aquele que os levou para a sua casa, que lhes deu o seu pão, e ele mesmo curou as suas feridas das costas. E a sua família, o carcereiro e a sua família, porque creram, foram batizados. Que lindíssimo é uma igreja. Que lindíssimo. Então temos a casa de Lídia, temos a família do carcereiro, possivelmente temos aquela escrava que foi liberta, temos pessoas diferentes, de identidades diferentes. Vai-se juntar a eles Ivódia e Síntique, e Epafrodito, Clemente e outros irmãos que vão se juntar à igreja de Filipos. Eu gostava que os irmãos abrissem rapidamente em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós estamos quase a terminar. Mas, por favor, abram 1 aos Tessalonicenses capítulo 2. Paulo escreve aos Filipenses e conta um pouquinho do que aconteceu lá atrás em Filipos. Isto aconteceu cerca de 10 anos depois. E Paulo diz assim, versículo 2: Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em grande combate. Ele disse o seguinte: olha, apesar de termos sofrido muito em Filipos, não perdemos a ousadia de chegar aqui e continuar a pregar o reino dos céus. As igrejas nascem segundo a vontade de Deus, as igrejas crescem pelo poder de Deus, usando pessoas como nós. As igrejas lutam na dependência de Jesus Cristo, usadas pelo seu Santo Espírito, e prevalecem, porque em Jesus há todo o poder. Vimos a história de Pedro a andar sobre o mar. Mas essa história é tão atual. Nós rimos um pouco, mas o seu ensino é tão profundo e é tão atual. E eu gostava de aplicar esta história à igreja de Filipos e à nossa igreja, que comemora 63 anos. O que aconteceu com Pedro foi um milagre. Os milagres não se explicam, são milagres. A ciência não consegue explicar os milagres. São milagres. Acontecem, um poder sobrenatural de Deus. E Pedro andou sobre as águas por milagre de Deus. Pediu a Jesus para ir ter com ele, e Jesus, o Criador dos céus e da terra, permitiu.
E lá foi Pedro, caminhando sobre as águas. Imaginem, caminhando sobre águas, fazendo o impossível, mantendo os olhos em Jesus. E não seria possível de uma outra forma. Sem a ordem de Jesus, sem o poder de Jesus, sem fé em Jesus, sem dependência em Jesus, jamais ele conseguiria ter dado um passo que fosse sobre o mar. Mas ele saiu do barco, as ondas continuavam, a tempestade estava à sua volta. Mas ele tinha os olhos em Jesus. Ele creu no poder de Jesus. Ele tinha fé em Jesus. E começou a andar sobrenaturalmente. Começou a avançar por um milagre. As igrejas também são assim. A igreja de Filipos foi assim. Quando tiveram os olhos em Jesus, vidas foram salvas, vidas foram transformadas, vidas foram usadas para a glória de Deus, as forças malignas foram subjugadas e os milagres aconteceram. Enquanto dependiam naquele grupinho de oração, à beira do rio, enquanto buscavam ao Senhor, o poder do Senhor, aquela igreja no império das trevas, ela nascia e prevalecia, como Pedro caminhou sobre as águas do mar. Como nós caminhamos na nossa fé, quando temos os olhos em Jesus, quando mantemos a fé em Jesus, no poder de Jesus, nós caminhamos. Nós caminhamos. Nós só vamos ao fundo quando tiramos o foco do nosso Deus. Ontem tive uma notícia terrível. Uma família que nós vimos, uma moça que nós vimos a converter-se, foi batizada por nós, buscava o Senhor com tanta intensidade que levou o marido à salvação, os filhos aproximaram-se de Deus e converteram-se, e o marido manda uma mensagem a dizer: olha, ela está afastada do Senhor e pediu, está separada de mim há 2 meses. E ele, que era um não crente, ele diz assim: mas eu mantenho a minha fé em Jesus, e o meu filho mais novo mantém a fé em Jesus. Eu só lhe disse: olha, mantém o foco, mantém os olhos em Jesus, ora, depende de Deus, busca o Senhor. Quando perdemos o foco, nós caímos. E quando uma igreja perde o foco em Jesus, ela cai. Aconteceu com Laodiceia, que Jesus estava do lado de fora, a igreja continuava com os seus atos de culto, mas Jesus estava do lado de fora, perderam o foco. O que aconteceu aqui com Pedro foi, enquanto ele tinha os olhos em Jesus, ele foi caminhando na direção sobre o milagre no meio da tempestade. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele esqueceu a ordem de Jesus, ficou com medo, perdeu a fé, esqueceu os passos que tinha andado em milagre e não podia fazer outra coisa senão afundar-se, e começou a ir ao fundo, Acontece assim na nossa vida, meus queridos. Acontece na vida das nossas famílias e acontece na vida das igrejas. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus foi com Pedro e o puxou novamente para si. As igrejas nascem pela vontade de Deus, crescem pelo poder de Deus, vencem na dependência de Deus e permanecem sustentadas em Deus, na fé. As igrejas são milagres e vivem milagres. O que nós queremos dizer, meus queridos, é isto. Há 63 anos que nós andamos sobre as águas e queremos continuar a andar como igreja.
queremos manter o foco em Jesus, depender do seu poder, subsistir nele, para vivermos o milagre. Quem brilhou ali não foi Pedro, foi Jesus que se aproximou deles a andar sobre o mar e permitiu que eles vivenciassem aquele momento. Quem brilhou na multiplicação dos pães não foi os servos que foram dar, foi Jesus que operou o milagre. E é isso que nós queremos, que Ele cresça e que nós diminuamos, mas sempre com os olhos firmes em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor Deus. Vemos o Teu poder na igreja de Filipos, Senhor. Vemos os Teus milagres na igreja de Filipos. Vemos a beleza do Evangelho na igreja de Filipos. Mas também, Senhor, temos visto na nossa igreja ao longo destes 63 anos. Senhor, como igreja, diante de Ti, Senhor Deus, nós queremos dizer que queremos continuar a caminhar sobre as águas, no meio da tempestade das trevas que vivem à nossa volta. Mas queremos continuar com os olhos em Ti, fazendo a Tua vontade, proclamando o Evangelho da salvação. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, derrama a Tua graça sobre nós e conduz-nos até à Tua presença, pois esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, Senhor, e o fazemos com os nossos joelhos, com os nossos corações ajoelhados, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos a caminhar contigo, ajuda-nos a manter o foco em Ti, para a Tua honra e glória e para a bênção de todos nós. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com o seu poder defende os seus, a sua igreja amada.